Acredite, foi aprovado recentemente por uma comissão especial da Câmara dos Deputados um projeto de lei que deixa mais flexível o uso de agrotóxicos no país. A lei do veneno, como tem sido chamada, tem causa polêmica e causado muita confusão, principalmente porque o Brasil é um dos maiores consumidores de alimentos com esse tipo de produto. Mas se essa lei for aprovada, em definitivo, o que isso pode significar para a nossa saúde? O gerente da Vigilância Sanitária de Alagoas, Paulo Bezerra, está comigo aqui no estúdio e vai conversar sobre o assunto. Como é, doutor Paulo, que passa um projeto como esse numa comissão especial? Veja bem, a gente já tem motivo para desconfiar logo de início. A sessão foi privativa, foi feita numa sala onde não teve acesso à imprensa nem pessoas outras, só mesmo os deputados. Então, quando você tenta esconder alguma coisa, é porque tem alguma coisa de errado. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: o Brasil é campeão. Campeão na quantidade de importação de agrotóxico. O Brasil também é campeão no uso de agrotóxico no mundo. Certo? Então você vê um país como a China, que tem 5, 6 vezes a população do Brasil, nós usamos mais agrotóxico do que ele na nossa agricultura. Que, na realidade, os agrotóxicos são venenos que foram usados na Primeira Guerra Mundial para matar as pessoas. Terminou a guerra, foi pela convenção, foi banido de se usar, muito embora que banido entre aspas, e como eles não tinham mais a quem vender, aí viraram-se para a agricultura. Então são venenos fortíssimos e que num país onde a desinformação é muito grande e não se tem a educação do seu povo, você usa esses agrotóxicos de maneira indiscriminada. Logicamente, em 97, nós temos uma lei, foi colocada a lei dos agrotóxicos, que, por sinal, é uma lei avançada, uma lei muito boa, essa lei brasileira. Só que coisa que os deputados parecem desconhecer. Né? Só que ninguém cumpre também grande parte dessa lei. Mas a lei, se usada, ela ia minimizar muito, entendeu, os efeitos perniciosos que você coloca em prática usando os agrotóxicos. Além de rasgar a lei do uso do agrotóxico, rasga a questão do meio ambiente, as secretarias de proteção ao meio ambiente, as secretarias de saúde, o trabalho da secretaria no campo, porque a gente tem evoluído e vai perder comercialmente para grupos estrangeiros a exportação, por exemplo, em Petrolina, Juazeiro, de frutas, uvas, manga. Quem é que vai comprar do Brasil frutas, legumes com essa lei? Se essa lei passar, porque ela primeiro precisa tramitar. Câmara dos Deputados, depois ela vai durante as comissões até chegar ao Senado e depois vai para a sanção do presidente. Né? Eu tenho a impressão que vai ser difícil eles fazerem como eles querem, porque órgãos do próprio governo, como a Fiocruz, o IBAMA, a Anvisa e o Ministério Público Federal estão batendo forte contra isso. Hoje eu já li uma matéria aqui na Gazeta que até a Associação dos Supermercados de Alagoas estão contra essa lei. Sobretudo naquilo que se diz o seguinte, que eles querem limitar, inclusive, veja o absurdo, eles querem limitar a venda de produtos orgânicos nas prateleiras dos supermercados. Explicando, orgânico é aquele produto que não usa agrotóxico. Que não usa agrotóxico. Agora, você veja o seguinte, eles estão contaminando a terra, porque os resíduos ficam ali, o lençol freado e o ar. Você veja o seguinte, na Serra do Apodi, no Ceará, eles fizeram lá um teste, a água da torneira, que sai da torneira,
eles constataram 12 tipos de venenos oriundos dos agrotóxicos. E isso com a lei que não está flexibilizada dessa maneira que eles querem. Se fez uma pesquisa agora no Mato Grosso do Sul, onde a produção de soja é muito grande, aquelas cidades ao entorno, entendeu? A água da chuva contém agrotóxicos. Pasme, o leite materno dessas mulheres, dessas cidades em torno, eles também têm uma quantidade também de agrotóxico. Eles produzem soja. Eles produzem soja. Com muito agrotóxico. Com muito agrotóxico. Porque, veja só, por exemplo, um dos perigos é aquela pulverização aérea. Como é que você pode limitar, entendeu? Porque, veja, tem um termo agronômico que se chama deriva dos ventos. Então, você joga aquilo no ar, às vezes de 30% a 70% daquele veneno, ele é levado pelo ar e pelas águas para outras áreas. Então, aquelas famílias no entorno daquelas plantações, elas sofrem todas essas consequências. E você sabe que as consequências dos agrotóxicos, ela pode ser de origem, afeta o sistema nervoso central, elas são mutagênicas, teratogênicas, entendeu? Vamos explicar. Tudo isso, todos esses termos. Vamos explicar. Teratogênica. Teratogênica é que ela ela interfere na formação do feto. Então, o feto nasce com características, digamos assim... Deformadas, para não dizer outro nome mais pesado. Deformadas. Ela também modifica o código genético. Então, você vê aí nascendo crianças, entendeu? Com malformações de todos os tipos, inclusive no comportamento. Todos eles são cancerígenos. Então, esse aumento de caso de câncer, que nós estamos vendo aí nos hospitais, entendeu? Eles têm uma consequência. O grande problema é que nós não temos estatística e não há interesse também das autoridades em apresentar essas estatísticas. Eu lembro que Arapiraca teve uma informação de que lá havia uma incidência muito grande de câncer pelo uso do agrotóxico na lavoura de fumo. Isso foi levantado, depois isso foi abafado. Foi abafado. Inclusive, você nota o seguinte, nós temos o disco de denúncia, que deve aparecer aí no rodapé da coisa, que é disque intoxicação. Então, veja só. É o 0800. Isso. 0800, eu não estou lembrado. Vamos ao papel, vamos 0800 721 6001. 0800 071. Não, 0800 721 6001. 6001. Veja só, isso aí funciona 24 horas por dia, aos 365 dias do ano, com pessoas altamente especializadas para dar informações a quem se achar nesse estado de intoxicação, a quem foi picado por animais peçonhentos, a quem foi intoxicado por a ingestão de medicamentos e para quem tem essa tendência para suicídio, que também está ligado ao uso do agrotóxico. Então, no Rio Grande do Sul, os plantadores de fumo de uma determinada cidade, eles estão com uma taxa muito alta de suicídio de pessoas que trabalham nessas culturas de 20 a 30 anos pelo uso exatamente de determinados agrotóxicos. O que eu fico imaginando, doutor Paulo, aqui é que a aprovação de um projeto tão importante, com tantas consequências maléficas, parece que foi aprovado, como o senhor disse, numa sala fechada, sem o conhecimento das pessoas, do entorno do projeto. Ou seja, o projeto ele dá entrada, tramita, tem um relator, tem sua assessoria, tem os grupos de trabalho até ser apresentado para votação. Mas isso não é a toque de caixa, amigo, não é um trabalho escolar que você, às vezes, é mais reprimido e mais exigido do que um projeto para uma nação. Meu amigo, o lobby disso aí é muito forte, que eles faturam bilhões e bilhões de dólares
Não é milhões, não, bilhões de É dólares. possível que esses Você deputados nota o tenham seguinte, recebido alguma primeiro, promessa? Deve ter recebido, não. Eu tenho, se for a fundo, não foi por patriotismo. Se foi a fundo, foi dinheiro para a campanha. Não foi pensamento republicano. Não, não foi. Porque você veja o seguinte, são 7 grupos internacionais que dominam o mercado brasileiro. Esses 7 grupos, eles comercializam 86% da quantidade de 1 milhão de toneladas de veneno que é usada nesse país todos os anos. Então, por aí você já nota o seguinte, o interesse desses grupos em aprovarem uma lei que flexibilize mais ainda a coisa. Você veja o seguinte, com essa lei, nós usamos 14 agrotóxicos proibidos no mundo inteiro. E ainda usamos os agrotóxicos que estão banidos há muito tempo, que entram como contrabando. Tudo isso é usado na nossa agricultura. Agora, qual é a responsabilidade nossa, além de debater isso aqui, e do telespectador? É se informar, pressionar o seu deputado, a pessoa em quem você votou, para ver se ele concorda com isso. Isso é vamos dizer assim, um assassinato por antecipação. Por antecipação. E, sobretudo, das crianças que trabalham na lavoura. Você sabe que o trabalho das crianças, entendeu? Que não poderia trabalhar? Que não poderia trabalhar, eles trabalham. E como nós não usamos, que existe uma determinação para o receituário agronômico. O agrônomo, que é talhado para isso, ele dizia qual é o inseticida, a quantidade, a data de ser usado e o interstício entre o uso e o reuso. Num país sério, um presidente, um deputado, algum político que pensasse em adotar esse sistema, o que aconteceria com ele? Olha, num caso desse, você veja o seguinte, casos muito mais simples, como agora eu li uma notícia agora do país aqui da América Latina, o Rafael, que está sendo condenado por uma coisa muito mais simples. Num caso como esse, isso, sem dúvida nenhuma, é um crime de lesa pátria. Isso era, num país sério, para ser condenado todos os que estão mancomunados em aprovar um projeto como esse. E aí entra o nosso ministro da Agricultura, que foi ele que apresentou o projeto, entra a Rainha Veneno, que foi a deputada que foi a relatora do projeto, e entra todos aqueles 18 que aprovaram, entendeu, nessa comissão. Só nos resta ficar atentos, né? Nós vamos agradecer ao Dr. Paulo Bezerra, gerente da Vigilância Sanitária, pela coragem de trazer esse assunto aqui para a gente. Muito obrigado. É que agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Essa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube. Aproveite e acompanhe o ZP nas redes sociais. Até lá.